a contented family man. Beautiful home, lovely wife, 2 healthy children, faithful dog, everything a man could ask for. Suddenly, your doctor, who's also your best friend, breaks the news that you have only a few months to live. Jerry Lewis takes the news pretty hard in Hook, Line and Sinker. Jerry Lewis foi um ator cómico dos anos 60, talvez um bocadinho dos anos 70. Deu aqui uma perninha em alguns clássicos nos anos 80, como O Rei da Comédia, de Martin Scorsese. Fez, ao longo da sua carreira, cerca de 40 filmes como protagonista, sempre num estilo muito característico, que é o estilo trapalhão, com aquela voz típica, muito slapstick. Se calhar aos olhos de hoje será talvez pateta demais, mas o certo é que os anos 60 foram deste ator que era claramente o líder mundial das comédias para todas as famílias. Anos mais tarde tivemos uma pequena amostra do que é esse poderio, que foi o caso de Jim Carrey, que teve o mesmo tipo de filmes, o mesmo tipo de fama. Para vocês conseguirem contextualizar, diria que Jerry Lewis foi o Jim Carrey dos anos 60. Como disse, ele fez cerca de 40 filmes, ele tinha total controlo sobre a produção, ou seja, era um filme de Jerry Lewis, ponto final, ele é que mandava, era como ele ditava as regras, era muitas vezes produtor, muitas vezes era co-argumentista. Este homem controlava tudo, era aquilo que Errol Flynn era para os filmes de piratas, Jerry Lewis era para comédias mais populares. Em 1969, que estreou em 70 em Portugal, saiu o filme Hook, Line and Sinker, que recebeu o fabuloso título português de Jerry, o Pescador de Águas Turvas, que nos conta a história de um homem com uma doença muito grave, vai ao médico, o médico diz-lhe que ele vai morrer. Pá, tu tens um tempo muito limitado de vida, só se eu a ti punha-me a fazer créditos à banca, ninguém sabe bem o que é que te vai acontecer, arrebentas o teu cartão de crédito, pedes todas as taxas, vives um tipo de vida super luxuoso, porque daqui a 6 meses vais morrer, tu morres e tudo isso é apagado com a ativação dos seguros dos cartões. O Jerry Lewis assim faz, só para perceber, quando já estava então completamente endividado e já tinha gasto todo o dinheiro que tinha pedido, que afinal ele não vai nada morrer, foi um erro no diagnóstico e ele tem que repor toda a injustiça que fez durante o filme. É um filme menos conhecido, mais mediano da carreira de Jerry Lewis, mas que me traz aqui por uma simples razão. Este filme foi filmado em grande parte em Portugal, em Lisboa, dos anos 60, pelo que nós, ao vermos este filme e o grande naco de Portugal que ali está, ajuda-nos também a perceber melhor qual era a imagem que Portugal tinha no mundo na altura em que saiu. Ele tem cenas passadas na Baixa de Lisboa, eu não conheço assim tão bem a geografia da cidade, mas ele vem para Portugal porque na altura era um país exótico para os americanos, era um sítio desconhecido. Aliás, fica até a ideia que isto poderá ser na América do Sul, como tantas vezes os americanos pensam que Portugal é um país ali ao pé do Brasil. O filme usa Portugal para mostrar o quão diferentes são alguns costumes nestes países também civilizados. Aqui desta vez Portugal não foi apresentado como um buraco nuclear radioativo do terceiro mundo. Ele tem algumas cenas que são passadas em Lisboa só para demonstrar o contraste com os cenários portugueses para os cenários americanos, sempre em situações caricatas e sempre a contrastar com aquilo que é a cultura popular e os costumes locais da zona. Teve também algumas filmagens em Cascais e Sintra para mostrar um dos lados mais exóticos e luxuosos da Europa, à semelhança do que se fazia nos filmes de James Bond, em que os vilões moravam sempre super ricos em zonas exóticas e muito luxuosas, com palácios como os de Sintra, não é? Rodeados por florestas. E foi este o cenário usado para dar essa sensação. E depois também, claro, as cenas de rua, os mercados, os encontros casuais
as falhas de compreensão com os locais, e foi usado então por Jerry Lewis e pela produção para mostrar a cultura portuguesa e para criar estas cenas humorísticas e aquelas situações embaraçosas do personagem principal interpretado por Jerry Lewis, chamadas awkward pelos putos, essas situações do dia-a-dia em que havia aqui claramente falhas de comunicação. O filme foi muito bem recebido no estrangeiro, com algum impacto positivo no turismo em Portugal, que ajudaram até a moldar esta imagem de Portugal já como um destino turístico, isto ali nos anos 70, no início dos anos 70, destino esse que hoje em dia se vê que está amplamente enraizado no turismo mundial. Ao estilo de Jerry Lewis, muitas cenas foram improvisadas, incluindo as cenas com atores que eu penso que não são portugueses, mas são pessoas que tentam falar português. Por várias alturas nota-se, por exemplo, quando ele está no aeroporto, há alguém a falar nas colunas e nós percebemos que aquela pessoa não é de todo portuguesa, mas de facto é um esforço que alguém fez para falar português de Portugal, não é um sotaque brasileiro, é mesmo português de Portugal, apesar de ter, claro, aquele forte e cerradíssimo sotaque norte-americano. É um filme que tem o seu valor para os fãs do cinema, para os fãs de Jerry Lewis e também para aquelas pessoas que gostam de compreender um bocado a cultura portuguesa e como é que ao longo dos tempos foi vista a própria realidade portuguesa no estrangeiro. Peço-vos que o procurem, provavelmente no Sr. Joaquim, e deem uma vista de olhos. Não é um filme fenomenal, mas é uma curiosidade bastante interessante. Quero só deixar aqui o meu abraço especial ao Tiago Laranjo, um jovem argumentista e realizador que me chamou a atenção para esta situação, que eu inicialmente, tendo em conta que ele é um gozão, eu achei que aquilo que era uma montagem, que ele tinha-me mandado umas imagens, mas não, de facto, o filme foi mesmo filmado em Portugal, que para mim foi uma completa surpresa. Your problem would be over if you would have died. You were right. It's too big a sacrifice. There's only one way to get out of this alive. How? You'll never guess. You'll find out when Jerry lands the biggest fun catch of them all.